Olá, pessoal. Eu vou estar conversando com vocês hoje sobre a nossa aula de transplante. Infelizmente, eu não vou poder estar presente com vocês na aula síncrona, então, por isso, eu estou gravando essa aula para vocês poderem estar ouvindo e entendendo um pouquinho sobre o nosso caso clínico, né? Primeiro, eu queria agradecer. Então, eu recebi o caso clínico, eu recebi de 3 grupos, não recebi do 4º grupo, mas, enfim, né? A proposta aqui é que a gente possa apresentar o caso clínico e discutir um pouquinho da realidade do Brasil nesse contexto aí da doação e transplantes, especialmente na questão da pandemia. Eu sei que vocês já tiveram aula com a Elaine, que é enfermeira da Central de Transplantes, tem uma expertise muito grande, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo com a Elaine, ela é coordenadora técnica, e, enfim, então eu dividi um pouquinho com vocês essa discussão de hoje. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação, né? A proposta realmente é sempre divulgar a questão da doação e transplantes no Brasil. Como é que nós vamos trabalhar a nossa agenda hoje, né? A gente vai falar dos diferentes cenários da doação no Brasil, as etapas do processo de doação de órgãos e tecidos, sempre trazendo como uma forma de esclarecimento, só até chegar no caso clínico, né? A doação de órgãos no contexto da pandemia, já trabalhando aqui um pouquinho do caso clínico, a realidade dos transplantes de órgãos no Brasil, diferentes realidades nos transplantes com a inserção do paciente em vista e o desenvolvimento das diferentes etapas do cenário de transplante de órgãos. Bom, então o Brasil tem um contexto bem diferente nos diferentes estados do nosso território. Apesar da legislação ser única, né, apesar dos critérios de doação serem únicos, nós temos diferentes realidades. Principalmente na região norte, na região nordeste, né? Então, vocês estão vendo aqui nesse slide, né, que há uma desigualdade em relação aos doadores, né? Então, a gente tem aqui a região sul, com doadores 36,1 doadores por milhão de habitantes, depois nós temos na região sudeste já com 19,7, e lá na região norte, 3,7. Então, nós temos aqui já o número de doadores por região, uma discrepância bastante grande, uma desigualdade, né? Porque a gente percebe que nem todas as pessoas que estão em lista, então, têm a mesma oportunidade, né? Considerando que na região, então, norte, a gente tem um número muito pequeno de doadores, na região sul, a gente tem um número bem maior. Então, aí, as pessoas têm um acesso maior, né? Para transplantar na nossa região sul e na região sudeste. Com relação aos pacientes que aguardam lista de transplantes, né, de rim, é outro exemplo. Então, a gente tem aqui na região sudeste 103 pessoas aguardando por milhão de habitantes por um rim, na região sul 70, né, por milhão de habitantes, e lá na região nordeste, então, a gente tem um número menor de 15, né, novamente mais uma discrepância. Isso também está relacionado ao número de doadores, né, então, se a gente tem menos doadores na região norte, a gente tem menos pessoas aguardando em lista. Mas, principalmente na região sudeste, a gente tem o maior centro, os maiores centros de transplantes. Então, a região sudeste, ela oferta maior número, né, de serviços de saúde para desenvolver o transplante. E com relação ao número de transplantes, então, por região realizados, a gente tem aqui a região sudeste, a sul, por milhão de habitantes, ela realiza muito mais transplantes, porque tem mais doadores, né, a gente está falando de doadores de transplantes realizados por milhão de habitantes. Então, a região sul, como ela tem mais doadores, ela tem mais transplantes por milhão de habitantes, seguindo a região sudeste. E a mesma coisa dos transplantes hepáticos. Então, na região sul, por milhão de habitantes, a gente tem mais pacientes transplantados, né? E em seguida da região sudeste, porque a gente tem o maior número de doadores, né? Então, essa é a nossa realidade no Brasil. Existe uma discrepância bastante grande, uma desigualdade bastante grande do acesso dessas pessoas ao atendimento, à realização do transplante, né? Bom, e como que funciona o sistema de transplantes no Brasil, né? Nós temos lá o Sistema Nacional de Transplante, nós temos a Central Nacional que fica em Brasília, então esses 2 órgãos, eles ficam em Brasília. Cada estado tem a Central Estadual de Transplantes, e dentro dessa estrutura de cada estado, nós temos, então, o estado que tem Central de Transplantes, as comissões hospitalares, e nós temos os estados que tem a Central Estadual, a Organização de Procura de Órgãos e as comissões hospitalares. Então, a gente tem várias estruturas dentro do Brasil, estruturas diferentes, né? Como que funciona isso, professora?
se a legislação é única. A legislação, ela dá esse espaço, né? Ela tem a portaria 2.600, que ela determina que os estados, eles podem criar OPO, Organização de Procura de Órgãos, mas não é uma obrigatoriedade. Então, o estado que acha que o seu estado não comporta OPO, ele tem uma gestão mais tranquila, mais efetiva, só com as comissões hospitalares, que é o caso de Santa Catarina, não tem problema. Tá? O Estado pode seguir com essa estrutura. E o Estado, então, tem um maior número de hospitais, por exemplo, como é o Estado de São Paulo, então a OPA, ela ajuda a gerenciar, ela ajuda a fazer essa busca, né, desses potenciais doadores de órgãos. Então, aí é uma decisão do próprio Estado. Mas o que a gente precisa entender é que há diferentes estruturas nesse nosso território nacional, né? E lembrando, então, assim, que nós temos várias leis, várias portarias, várias resoluções, vários decretos, né? Mas a lei mãe, a lei maior aí da doação de órgãos e tecidos para transplante é a lei 9434 de 97, né? Então, ela já tem aí alguns anos, né? Já tem 24 anos, e é uma lei que se mantém ainda, ela não foi revogada, ela teve o decreto em 2017, que foi ajustado, né, saiu 2268, que era lá de 97, que complementava essa lei, e entrou o 9175 em 2017, que promoveu alguns ajustes, algumas, né, mudanças dentro desse cenário, mas a lei permanece ela não foi revogada. Então, nós temos aí hoje, né, que é o suporte, a sustentação para esse processo. Não significa que a gente não tenha outras resoluções, como não está aqui a portaria 2.600, né, mas o que realmente dá sustentação para o processo de doação de órgãos e tecidos nesse momento, na atual situação que a gente está vivenciando, e ainda, claro, tem as notas técnicas com relação à Covid, mas é a Lei 9434, de 97, que é essa que eu falei para vocês, o decreto 9175 de 2017, que complementa essa lei, né, traz alguns ajustes, e a gente tem aí a resolução 2173, que é a nova resolução que substituiu a 1486, que é sobre o diagnóstico de morte cefálica do Conselho Federal de Medicina, né? Então, nós temos aí essas resoluções, essas portarias, esses decretos que dão sustentação. E é claro, como eu falei para vocês, né, existem várias outras portarias, vários outros decretos, resoluções, normas técnicas, e que falta espaço nesse slide para mim colocar. Mas o profissional que vai estar atuando no dia a dia, se um de vocês for sair da residência, for atuar no processo de doação de órgãos e tecidos, né, isso é importante ter ciência de que é preciso conhecer toda essa legislação, tá? Precisa conhecer, precisa ler, né, precisa realmente ter toda essa orientação dessa legislação que a gente tem no Brasil. Bom, e no cenário do Brasil, a gente tem diferentes realidades de estruturas hospitalares também, né? O Brasil tem uma extensão territorial muito grande, né? E nós temos diferentes estruturas. Então, a gente tem aqui, em toda a extensão territorial do Brasil, a gente tem hospitais notificadores e captadores, a gente tem hospitais que só transplantam, né? E a gente tem hospitais que captam e transplantam. Então, a gente tem várias realidades no Brasil. Mas é importante a gente compreender que o maior número, né, de hospitais transplantadores, eles estão localizados na região sudeste, principalmente em São Paulo, né? E o maior número de doações que existe no Brasil por 1 milhão de habitantes é na região sul, que envolve aí Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente liderado aí pelo Paraná e Santa Catarina. Bom, então, como eu falei para vocês, a gente tem diferentes estruturas aí no nosso sistema de transplantes, né? A gente tem os estados que têm a central de transplantes e só tem OPOS, não tem comissão hospitalar. A gente tem as centrais de transplantes, né,
que tem só as CIDOTs, que é o caso de Santa Catarina, como eu falei para vocês, e tem as centrais de transplantes, que tem a central de transplante, tem as OPOS e tem as CIDOTs. Então, a gente tem essas diferentes estruturas no processo de doação de órgãos e tecidos. E dentro dessa lacuna, a equipe multiprofissional vai se ajustando, né, conforme a realidade de cada estado. E nesse processo, então, é importante a gente entender que não existe transplante sem doação de órgãos e tecidos, né? O transplante só acontece quando a gente tem aí a doação de órgãos e tecidos. A doação de órgãos e tecidos, ela tem várias etapas distintas que precisam ser seguidas, passo a passo, é um processo, além de legal, ele é ético, ele é moral, porque envolve, né, muitos profissionais, uma equipe multiprofissional, envolve vários critérios, né, envolve a decisão da confirmação da morte por parada cardíaca, da morte por morte encefálica. Então, tem todos os critérios que precisam ser seguidos, né? Então, a gente tem a primeira etapa iniciando aqui pela busca ativa do possível doador, é aquele paciente que não tem o diagnóstico de morte encefálica ainda, mas ele tem critérios para iniciar o diagnóstico de morte encefálica, né? Então, a primeira etapa é a busca do possível doador. E nós temos o diagnóstico de morte encefálica, então, na sequência, quando identificado esse possível doador, seguindo aí os critérios, né, do decreto 9175, da lei 9434, da resolução 2173 do Conselho Federal de Medicina. Na sequência, nós temos a avaliação, validação e notificação desse potencial doador à central de transplante. Aqui é uma etapa fundamental, detalhada, que precisa ter muito cuidado, muito tato pelos profissionais envolvidos nesse contexto, em especial em tempos de pandemia, né? Porque é aqui que nós vamos notificar para a central de transplante que esse doador está apto, né, para poder desenvolver, então, para poder evoluir aí para fazer uma entrevista familiar e tornar esse doador efetivo ou não. Então, é preciso um exame físico muito detalhado, é preciso uma investigação clínica muito grande no prontuário, nos exames, uma investigação muito grande com a família, né? E agora, na questão da Covid, então, um rastreamento por onde que esse paciente passou, se tinha casos de Covid. Então, é muito importante toda essa investigação. A outra etapa é a manutenção desse potencial doador, né? Considerando que esse paciente, então, ele não tem mais o sistema nervoso central, ele não tem mais, né, o cérebro, uma vez que ele está em diagnóstico de morte cefálica, então, não tem como ele compensar, né? A gente tem um paciente crítico na unidade de terapia intensiva e vai compensando muitas vezes quando esse paciente agrava. O paciente de diagnóstico de morte cefálica, ele não tem essa compensação. Se ele quiser começar a ter uma estabilidade hemodinâmica, o que vai ter, né? Quem tem que estar atuando nesse cuidado somos nós, enquanto profissionais da área da saúde. Outra etapa extremamente importante, única, né, que exige um tato muito grande da equipe, é a entrevista familiar para doação de órgãos e tecidos, né? Então, tem todo um planejamento, tem toda uma organização, que isso aí eu poderia ficar o dia inteiro conversando com vocês, não? O que é importante aqui é a gente entender que para esses profissionais desenvolverem entrevista familiar para doação de órgãos e tecidos, eles precisam estar habilitados com cursos, com capacitações, né? E não podem, então, simplesmente abrir uma porta de uma unidade de terapia intensiva, no serviço de emergência, e conversar com essa família e fazer a solicitação de doação de órgãos e tecidos. Isso não é possível. Precisa de capacitação, precisa de treinamento, precisa de tudo isso. Na sequência, nós temos essa logística, né? Transplante, que é um passo muito importante, que envolve aí central de transplante, quando tem OPO, envolve OPO, envolve várias equipes que vão fazer retirada, equipes que vão transplantar. Então, assim, envolve etapas muito importantes e que a gente precisa ter passo a passo, né, seguido cada detalhe para que a gente não tenha problema posteriores, né? Então, nesse momento das atribuições gerenciais, assistenciais do processo de doação, a gente tem várias pessoas envolvidas, e milhares de pessoas envolvidas, né? Desde a equipe que vai organizar, que está organizando a questão do processo de doação, a equipe que está organizando a logística, a equipe que está organizando a chegada desses órgãos nos locais, a equipe que está organizando a implantação desses órgãos. Então, a gente tem aí o envolvimento de vários profissionais nesse cenário, né? Bom,
E considerando a questão da pandemia, a Elaine já deve ter passado para vocês, então houve uma queda de 32% nas doações de órgãos no primeiro semestre aí no Brasil, né? Isso de 2020, isso tem gerado um impacto bem negativo. Esse ano teve uma reação maior, porque nós já temos mais kits para fazer o teste, nós temos equipes mais habilitadas para poder, com relação a essa questão da Covid, estar descartando ou não esse potencial doador. Então, a partir de setembro, nós tivemos uma melhora progressiva, mas ainda nós temos uma realidade bastante difícil na questão da doação de órgãos e tecidos, apesar, como eu falei para vocês, principalmente em 2021, já essa realidade está um pouco melhor, principalmente pela essa questão investigativa, né, pela essa questão de aumento do número de testes, né, então a gente teve essa melhora progressiva. E aí nós tivemos aí, né, desde 2010, uma evolução contínua nos doadores efetivos, né, até 2019. E aí chegamos em 2020 e nós declinamos, né? Nós estamos aqui, 2020 fechou como se fosse 2013, tá? Então, uma taxa de 13,2 milhões doadores por milhão de habitantes, considerando que lá em 2009 a gente estava com 17,7, né? Então, nós tivemos um declínio bastante grande, mas ainda não houve um declínio tão grande, considerando que a gente está nessa situação da pandemia, né? Ainda se manteve alguns doadores, mesmo diante da situação que nós estamos vivenciando na pandemia, né? Então, o processo de doação de órgãos e tecidos, ele já era um processo, né, que tinha aí um quebra-cabeça bastante grande, com detalhes, né, com um processo muito rígido, um passo a passo a ser seguido, e aí com a questão da pandemia, esse quebra-cabeça, ele aumentou, né, porque nós temos aí uma investigação muito maior, um critério muito grande na questão de validação, então é importantíssimo que a gente tenha muita segurança nesse processo em tempos de pandemia, né. E aí, bom, professora, por que não parou esse processo, então? Esperou um pouco, vamos esperar a pandemia passar, vamos esperar as coisas melhorarem um pouco, né? Enfim, porque nós temos pacientes em lista, então aqui a lista de espera de 2020 em Santa Catarina, a gente tem pacientes em lista, e para esses pacientes, a única alternativa é o transplante, né? Por exemplo, nós temos hoje, lá em 2020, 438 pacientes aguardando por um rim. E muitos desses pacientes, eles não têm mais acesso, né, para desenvolver hemodiálise ou a diálise. Eles precisam transplantar, senão eles vão morrer. Então, tem o potencial da dor. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar com segurança nesse processo em tempos de pandemia. Apesar de que as evidências, né, toda essa questão das orientações é que realmente os transplantes sejam realizados com muito critério e com muita segurança, tá? Especialmente buscando transplantar pacientes que realmente precisam transplantar nesse momento da pandemia. Os pacientes que podem aguardar, a sugestão é vamos aguardar um pouco ainda, tá? Bom, e a região, nós tivemos a chegada da pandemia um pouco diferente nas nossas regiões do Brasil, né? Então, quando a pandemia chegou lá em 2020, em fevereiro, e logo ela foi progredindo, né? Quando já em março a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia, a gente teve uma sequência diferente em questão de número de casos, de mortes, né? Então, a gente teve aqui a região começando com a região, na época, a região norte, que foi mais atingida, principalmente Manaus, seguindo da região nordeste, então logo a gente teve uma situação muito complicada no Ceará, Rio Grande do Norte, e também em São Paulo. Então, São Paulo, por um longo período, São Paulo foi o epicentro, né, da pandemia como estado. E nós tivemos um quadro de pandemia mais elevado, chegando na região sul, lá para meados de julho, e ela realmente foi se tornar uma pandemia grave na região sul, aqui em outubro. Então, nesse período, a região sul ainda continuava numa situação mais estável na questão da doação de órgãos e tecidos, né? Enquanto outros estados, como o Ceará, já havia declinado bastante a doação de órgãos nesse período. Bom, então aqui a gente tem uma noção, né, do 2019
com 2020, então realmente o que mostra o impacto, né? Então a gente teve aqui em 2019 619 notificações, né? Em 2020 a gente teve um número similar, só que quando a gente fala em doadores, né, efetivos, a gente teve 332 em 2019 e esse número baixou para 283. Então, essa não é uma realidade tão ruim ainda para Santa Catarina. Nós tivemos uma baixa pequena do número de doadores, principalmente pela situação que eu expliquei para vocês, né? Santa Catarina começou a aumentar o número de casos lá em julho, e aí em setembro a gente já tinha uma situação mais tranquila, com questão de leitos de UTI aumentado, questão de a equipe mais habilitada para poder avaliar esse potencial doador, número de testes aumentado, né? Então, assim, teve uma realidade um pouquinho diferente, né? Mas, mesmo assim, ainda teve um ganho prejudicado em relação a 2019, né? E aqui mostra também a questão do Ceará. Então, assim, como eu falei para vocês, a pandemia chegou rapidamente na região Nordeste e na região Norte, impactando muito, né, o Paraná, o Ceará. Então, a gente vê aqui 2019, abril e junho, 147 notificações e 2020 passando para 90, né? Doadores efetivos, 53 em 2019, nesse mesmo período, e 17 em 2020. Transplantes que ocorreram, 343, e em 2020 somente 37. Então, realmente, em alguns estados, a pandemia teve um impacto maior, né? Bom, e como é que a gente trabalha, então, a validação do potencial doador, já chegando aqui nos casos clínicos, né, nas discussões que vocês fizeram? Então, existem várias resoluções, gente, aliás, várias notas técnicas que foram aprimoradas, foram ajustadas, né, a ABTO traz algumas recomendações, a Organização Mundial da Saúde também, né, mas o que é importante? O profissional que está na ponta, na linha de frente, ele tem muito tato e muito cuidado para realmente está validando esse potencial doador em momentos da pandemia, né? Então, a gente sabe que tem a busca ativa, a identificação desse potencial doador, a avaliação e a validação. Então, em cada uma dessas caixinhas aqui, o profissional que está lá na linha de frente avaliando esse paciente, lá no hospital, ele precisa ter muito cuidado, ele precisa estar atento, ele precisa seguir cada passo de orientação das notas técnicas, tanto do Sistema Nacional de Transplante, como da Anvisa, da Organização Mundial da Saúde, e também, claro, orientações da BTO, né? Então, a gente tinha aqui o primeiro caso que vocês tinham para discutir, que dizia paciente de 25 anos, 1,69 m, 68 quilos, parada cardíaca por overdose por drogas, injetável, seguido diagnóstico de morte cefálica concluído, óbito constatado às 3 horas, né? Está internada há 8 dias na UTI, tratando uma sepsemia com foco pulmonar, há 5 dias, com hipotermia às 6 horas, 35 graus, né, 34 graus e 33 graus. Busque na legislação se esse paciente poderá ser um doador de tecidos e quais os órgãos podem ser doados, considerando a situação clínica do paciente, né? Aqui eu não pontuei a questão da pandemia, certo? Então, assim, o que o grupo discutiu, lá no seu caso clínico, que trouxe de resposta para mim, eu vou dar um feedback para vocês no mudo. Então, aqui eu queria discutir o caso de uma maneira geral, né? Então, como eu falei para vocês, não entra a questão da pandemia nesse caso aqui, é uma situação geral, né? De uma forma geral, vamos esquecer nesse momento aqui a pandemia. Então, esse paciente, ele teve uma parada cardíaca por overdose, né? Depois, na sequência, ele evoluiu para morte cefálica e ele tem uma sepsemia com foco pulmonar, né? Há 5 dias e teve essas quedas aí da temperatura, né? Então, o que é importante nesse caso ser avaliado, né? Primeiro, essa questão dessa temperatura, ela está mostrando para a gente que é uma temperatura central, porque esse paciente está em morte cefálica, então ele não tem mais um hipotálamo que regula, né, a temperatura, ou ele está mostrando aí um choque séptico para nós, né? Então, isso é importantíssimo ser investigado, porque se for uma temperatura central,
né, é uma situação. Se for um choque séptico, ele tem contraindicação absoluta para doação de órgãos e tecidos, né? Na contraindicação relativa, a septicemia tem que ser bem avaliada, bem detalhada, e é uma decisão aí da equipe transplantadora. Agora, o choque séptico, ele é contraindicação absoluta para doação de órgãos e tecidos. Então, isso é extremamente importante para nós que estamos lá no hospital, vendo esse potencial doador, é nós que vamos estar avaliando. A equipe transplantadora não está vendo esse paciente nesse momento. Então, nós temos que nos agarrar em todas as informações que a gente tem. Então, eu tenho que avaliar esses exames de hoje desse paciente, né? Para avaliar esse quadro clínico desse paciente. Não posso considerar os exames de ontem, eu preciso avaliar os exames de hoje, né? Esse paciente, pelo fato dele ter tido uma parada cardíaca, ele já tem a contraindicação para alguns órgãos, como a portaria 2600 traz. Então, ele já tem uma contraindicação para doação de coração, né? E aí ele tem mais a questão da overdose, que para outros órgãos, como para a questão do rim, enfim, tem que ser uma discussão entre a equipe transplantadora se eles vão aceitar ou não esses órgãos, né? Então, quando eu falei para vocês aqui, busque na legislação o que ele pode doar, né, de órgãos e tecidos, a gente já sabe o que ele não pode doar. Ele não pode doar coração. Tá? Porque ele teve uma parada cardíaca, independente da overdose, se fosse uma parada cardíaca por uma cetoacidose, por exemplo, ou pelo IAM, infarto agudo do miocárdio, né? Ele já tinha uma contraindicação para a doação de coração pela própria parada cardíaca. Os outros órgãos, então, precisa ter uma discussão, é um doador, que a gente chama doador limítrofe, né? Precisa ter uma discussão entre as equipes que vão estar recebendo esse órgão. E, novamente, frisando aí a questão da temperatura que precisa ser investigado, se realmente não é uma situação, né, de um choque séptico. E se for, tem contraindicação absoluta, né? Então, sempre lembrando que as informações que a gente precisa, elas estão respaldadas nas resoluções, nas portarias, nos decretos, né? Se a gente tiver alguma dúvida para validar esse potencial da dor, aí se faz aí uma conversa junto com a central de transplante, e se a central de transplante tiver dúvida, ela vai buscar a central nacional, e por fim, em últimos casos, vai se descartar esse potencial doador caso haja alguma dúvida, né? Bom, e lembrando, então, que as contraindicações absolutas para doação de órgãos e tecidos são essas no Brasil, né? A sorologia positiva para HIV, sorologia positiva para HTLV1 e 2, e agora a gente tem aí a questão da pandemia, né? Paciente confirmado com Covid, ou então outras situações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, também é uma contraindicação absoluta. Tuberculose em atividade, contraindicação absoluta. Algumas situações de neoplasia, e daí tem uma lista detalhada, né, que quem for trabalhar lá no dia a dia, na linha de frente, precisa saber. Uma sepse refratária, que não está sendo controlada, um choque séptico, né, e algumas infecções virais e fúngicas, né, que também está escrito lá, tem todas elas escrito na legislação. Com exceto aí as hepatites B e C, que a gente já pode, pacientes, por exemplo, que estão aguardando um rim, que são hepatite B e C positiva, eles podem estar recebendo esse órgão de um paciente que é hepatite B e C positiva, um doador, né? Então, por isso que tem esses critérios, eles têm que ser muito avaliados, tem que ter muito cuidado, muito tato aí em toda essa orientação, né? Isso é extremamente importante. Bom, e sempre lembrando, então, que a gente precisa, né, que para que um paciente seja realmente um doador de órgãos, né, um potencial doador, nós precisamos ter o diagnóstico de morte encefálica concluído. Jamais a gente vai conversar com a família sobre doação de órgãos sem esse diagnóstico de morte encefálica concluído. A professora está concluindo uma etapa, o primeiro exame clínico, né? E já foi feito o exame de imagem, confirmou que não tem fluxo cerebral, não importa. Ele tem que estar com o protocolo concluído. Há necessidade, sim, de ser feito no Brasil o segundo teste clínico. Somente assim ele é considerado morto, diferente de outros países, né? Cada país tem a sua legislação, né?
Sempre lembrando que, para fazer esse diagnóstico de morte cefálica, tem alguns critérios que precisam ser avaliados para quem está lá na linha de frente, né? O paciente tem que ter uma lesão neurológica, né, sem resposta nenhuma a estímulos, um Glasgow com score 3, tem que ter a sedação desligada por um período, né? Enfim, um coma perceptivo, ausências de reflexo de tronco. Então, tem vários critérios determinados pela resolução 2173, os quais devem ser seguidos passo a passo pela equipe que vai realizar o diagnóstico de morte cefálica, né? E aqui a gente tem o nosso outro caso, então, que eu pontuei para vocês, que eu trouxe para vocês, paciente de 19 anos, 1,76 m, 83 quilos, né? Tipo sanguíneo A positivo, traumatismo de crânio há 2 dias, diagnóstico de morte cefálica concluído, óbito constatado às 10 horas. Os pais são falecidos, tem 2 irmãos e uma companheira há 3 anos. Um dos irmãos mora em São Paulo. No caso, se fosse fazer a entrevista, como seria realizada, né? E busque na legislação quem poderia autorizar a doação de órgãos e tecidos. Essa entrevista, como deve ser realizada, como eu falei para vocês anteriormente, tem todo um planejamento, né? Ela só pode ser realizada após o diagnóstico de morte cefálica concluído. A família, quando vai ser aberto o protocolo de morte cefálica, a lei é muito clara, 9434. A família deve ser chamada e informada, tá? Desse diagnóstico, que esse diagnóstico vai iniciar, e ser orientado o que é um diagnóstico clínico de morte cefálica, o passo a passo, como é que ele vai ser, né, os resultados, que horas que vão sair, quais são os exames que são feitos. Então precisa ser especificado o passo a passo, né? E quem pode, essa entrevista, ela precisa ser organizada, a hora que nós vamos fazer, quais os profissionais que a gente tem habilitado para fazer essa entrevista. Se eles não estão no hospital agora, vamos aguardar eles chegarem, são os profissionais habilitados. Esse profissional médico, ele tem habilidade, ele tem a capacitação para realmente falar dessa morte, confirmar essa morte, né? Mesmo que esse corpo está mantido artificialmente, ele tem essa habilidade, né? Então, tudo isso a gente precisa organizar. E quem pode autorizar a doação de órgãos e tecidos, né? Então, no Brasil, nós temos a Lei 10.211, que determina que é a família que autoriza a doação de órgãos e tecidos, né? Então, precisa que essas pessoas estejam presentes, né? Então, a autorização segue até a linha colateral, segundo grau, né? E aí, quem pode autorizar? Então, a gente tem o doador aqui. Então, esse doador, primeiro grau, é os filhos, né? E os pais, né? Se ele é casado legalmente, a esposa tem todo o poder legal de autorizar, né? E se ele não tem mais a esposa, é falecida a esposa, então os pais, né? Linha de primeiro grau, sucessória, e os filhos, né? Os pais não estão mais vivos, então os filhos vão estar decidindo, né? De segundo grau, então, assim, seguindo a linha sucessória, nós temos aí os netos, né? Então, vamos supor que ele não tem mais os filhos vivos, né? Não tem mais os pais, mas ele tem os netos. Então, os netos podem autorizar? Podem autorizar, né? Vamos supor que ele é um paciente, uma pessoa de 25 anos, os pais já são mortos, ele era filho único, mas os avós são vivos. Os avós podem autorizar? Pode, né? Ele não tem filhos, ele não tem esposa, os pais já são falecidos, não tem avós, mas ele tem 2 irmãos. Os irmãos podem autorizar? Podem autorizar. Tem que ter os 2 irmãos presentes? Não necessariamente, tá? Um mora nos Estados Unidos e outro mora aqui, né? Então, pode autorizar esse que mora aqui. E aí nós temos o companheiro, o cônjuge, que também pode autorizar desde que seja comprovado, né? Professora, eu quero doar, eu posso deixar registrado no cartório, a carteira de identidade vale, eu posso deixar registrado, eu posso ter carteira de identidade, mas se a família disser não, disser não, é não. O documento não tem validade nenhuma. A decisão é da família. Por isso
que é importante a gente conversar em vida com a família sobre a intenção da doação, né? E sempre lembrando que nós temos aí toda uma estrutura familiar, que nesse planejamento da entrevista familiar precisa ser organizada, né? Precisa ser trabalhada e precisa ser muito bem avaliada quem precisa estar presente nesse momento, né? Se nós temos aí o pai e a mãe vivos, né? E nós temos uma esposa, a gente não pode esquecer da esposa e chamar os pais, né? Porque o poder legal, se ela tem essa confirmação, primeiro é dela, né? Então, é extremamente importante a gente ter muito tato, muito domínio sobre tudo isso. Bom, eu aqui trouxe um exemplo para vocês, né? A gente tem aqui a gente tem o João, né, que foi o que morreu com 45 anos, né? O João é casado, tem uma esposa, tem filhos de 13 e de 15 anos e tem 3 irmãos. E aí a orientação que a gente sempre dá para a equipe multiprofissional é quem chamar para entrevista, né? Procurar sempre ter no máximo 3 pessoas para essa entrevista, porque a gente não consegue coordenar essa entrevista com mais pessoas. Mas, professora, ele tem 3 irmãos, né? Quem é que a gente chama? É claro que a gente vai chamar a esposa, porque ela tem aí como comprovar, né? Tem 2 filhos, né? E vamos chamar os filhos? Sim, são adolescentes de 13, 15 anos, né? Mas vamos supor que fosse 8, 9 anos. Aí a gente vai chamar o nosso colega da equipe multiprofissional, o psicólogo para avaliar, né? Como é que é a maturidade dessa criança, enfim. A gente já teve crianças de 8 anos participando, sim, da entrevista familiar. Eram crianças que tinham uma maturidade muito grande, né? E chamamos os irmãos, se são irmãos que estavam acompanhando toda a internação, são irmãos que moram próximo, conhecem muito bem essa pessoa, sim. Agora, se são irmãos que vieram só uma vez no hospital, eles moram distante, não conversavam muito, não tem necessidade de chamar, né? A mesma coisa que para essa outra paciente de 25 anos, né? Então, tem o companheiro, os pais e os irmãos. A mesma forma, então, esse companheiro, né? Ele vai ser chamado, né? Ele tem comprovado que ele vivia aqui com a Maria Clara, então ele tem um poder legal para estar autorizando essa doação. Os pais também, porque são vivos, né? E aí, aqui, os irmãos vêm na mesma situação anterior que eu expliquei para vocês. Se são próximos, enfim, estão acompanhando tudo, ok, né? Então, sempre lembrando que nesse processo mais importante é a gente entender que cada família é única, cada família tem a sua particularidade, isso a gente tem que avaliar com muito tato e cuidado, né? E sempre lembrando que esse diagnóstico, a família só vai ser entrevistada para a doação de órgãos quando a gente tiver realmente um diagnóstico morte-cefálica concluído, seguindo a resolução 2173, né? Que deve ser desenvolvido por 2 profissionais médicos com um exame complementar, e esses médicos têm que ter experiência clínica para desenvolver esse exame, né? Para desenvolver esses exames, e também com a realização do exame do teste de apneia. Então, tem todos os critérios lá na resolução 2173, que eu não vou estar me detalhando aqui com vocês. Quando vocês forem trabalhar nessa especialidade, aí vocês precisam realmente dominar essa resolução, né? Aqui um outro caso para vocês, paciente de 62 anos, O positivo, 1,58 m, 82 quilos, um acidente vascular hemorrágico, paciente hipertensa, 20 anos, insuficiência cardíaca, né, congestiva. Durante a internação apresentou temperatura e foi diagnosticado com pneumonia. Diagnóstico de morte cefálica concluído, óbito constatado às 16 horas. Considerando a questão do Covid, responda: como a equipe poderá proceder considerando a situação clínica apresentada? É possível a doação de órgãos e tecidos, né? Ela foi diagnosticada, então, com a pneumonia, né, e com uma temperatura. Então, se nós formos avaliar, assim, de uma forma grosseira, no primeiro momento, já vem uma contraindicação, né, porque ela tem aí uma suspeita, né, de Covid. Mas, existem todos os critérios que as notas técnicas trazem, que precisam ser avaliadas, né. Então, assim, qual é o período de internação dessa paciente? Enfim, vários critérios, né? Então, a gente tem aí a nota técnica 04, a gente tem a nota técnica 18, que vem sempre sendo ajustada desde 2020 até 2021, né? A gente tem a nota técnica 25, então, assim, quais são as contraindicações absolutas mesmo, né?
Se o doador tiver realmente com Covid ativa e confirmada, ele é uma contraindicação absoluta, né? Se ele tiver um teste positivo, né, para sarcomas, realmente confirmar, ele também é uma contraindicação absoluta. Pacientes com SARA, né, confirmada em teste de laboratório, exames radiológicos, ele também é uma contraindicação absoluta. Mas a nossa paciente, ela tinha uma pneumonia, não era uma SARA, tá certo? E essa temperatura, né, a gente pode dizer que pode ser pela pneumonia, ou ela pode ser uma temperatura central no momento que esse paciente começa a evoluir para o diagnóstico de morte cefálica. Então, quando tem realmente toda a evolução do diagnóstico de morte cefálica, a gente tem essa regulação aí do hipotálamo, né? O hipotálamo acaba sendo lesionado e a gente tem uma alteração muito grande na temperatura. Então, isso tem que ser considerado, tem que ser avaliado, né? Então, aí a gente tem as contraindicações relativas a seguir, né? Doador com contato de caso suspeito confirmado de Covid e contato com pessoas próximas, né, que tiveram Covid positivo. Então, assim, é importante a gente investigar, detalhar, a gente não pode descartar esse doador, haja visto que a gente tem vários pacientes em lista e haja visto que a gente teve uma diminuição de doadores no Brasil, né? Então, precisa ser muito investigado, ele passa a ser uma contraindicação relativa. No caso do nosso paciente, que eu passei para vocês, esse paciente aqui, né, que está aí com o diagnóstico de pneumonia, então, o que a gente precisa fazer, né? Precisa ser feito primeiro o teste, né? Então, vai ser feito o teste aí, o RCT, vai ser feito para ser avaliado, né? E se tiver dúvida, refaz o teste novamente, né? E tenha certeza, bom, o teste deu negativo, a gente tem aquele porcentagem de testes que podem ter aí resultados, né, duvidosos, né? Então, tem essa questão. Bom, então nós vamos agora avaliar toda a questão clínica, a suspeita epidemiológica, né? Então a gente vai fazer todo um rastreamento. E, por fim, ainda, se tiver dúvida, então, a equipe de transplante que estaria recebendo esse órgão vai ser acionada, vai ser discutida e a decisão, por fim, é deles, né? E a gente tem aqui, sem contraindicação doador, sem suspeita clínica, né, da Covid, né, e doador que teve Covid com regressão completa de sintomas há mais de 28 dias, novo teste laboratorial negativo. E aí tem toda aquela situação que vai ser avaliada, né, contato com pessoas que confirmaram com Covid nos últimos 15 dias, como eu falei para vocês aqui, já são, né, contraindicações absolutas. Então, isso tem que ser muito avaliado, muito detalhado, com muito tato e muito cuidado, né? A gente tem aqui um outro paciente, outro do caso de vocês, de 36 anos, traumatismo de crânio encefálico há 2 dias, e esse paciente, então, ele teve uma confirmação, então, da morte encefálica às 20 horas, né? E está internado há 5 dias na UTI, 2 dias após a internação, inicia com febre persistente. Né? Então, novamente, avalie normas técnicas e descreva quais cuidados que devem ser desenvolvidos com relação à Covid para esse potencial doador. Novamente, o que a gente falou anteriormente. Então, a equipe precisa avaliar, né? Precisa olhar muitos detalhes, buscar as evidências. Vocês viram aquele artigo da Rebem que eu sugeri para que vocês estivesse lendo, é uma revisão de escopo, ele traz várias orientações de vários países, não é só nós que estamos nessa situação, né, mas a orientação é realmente fazer todo um rastreamento epidemiológico, toda uma investigação clínica, uma investigação junto com a família, né, exames radiológicos, exames laboratoriais, então toda uma investigação detalhada, né. Então, assim, lembrando que a gente também teve uma diminuição do número de doadores aqui no Brasil, né? Por quê? Porque a gente teve leitos da UTI que foram redimensionados para
para pacientes da Covid, diminuição de pessoas que vieram para os hospitais com medo de serem atendidas. Então, às vezes, a gente pode ter um paciente aí que está com um quadro de coma em casa, um paciente, né, com, muitas vezes com quadro de cefaleia intensa, né, suspeita aí que até de uma, com náusea e vômito, suspeita de, por exemplo, um AVC hemorrágico, né, suspeita de um aneurisma, suspeita de um tumor, e muitas vezes ele acaba não vindo para o hospital com medo de contaminar da Covid, acaba evoluindo em casa para morte e evolui para o óbito, né? Então, a gente teve todas essas situações, a gente teve a questão do lockdown, que diminuiu bastante o número de casos de acidentes, enfim. Então, a gente teve todas essas situações que culminaram com a diminuição de pacientes em morte cefálica. E junto a isso, a gente tem a questão da Covid. Então, antes da gente descartar qualquer doador, é claro que tem as contraindicações absolutas. Beleza, contraindicação absoluta é contraindicação absoluta. Agora, os que são contraindicações relativas, né, eles têm todas essas recomendações que precisam ser muito bem seguidas. Por exemplo, recomendação para validar o doador falecido, né? Recomendações para validação do doador vivo também, recomendações para serem avaliados os pacientes que vão vir transplantar. Então, esses pacientes que vão vir transplantar, eles também têm que ser avaliados, eles têm que ser realizados exames, né? Então, tudo isso tem que ser investigado com muito tato e muito cuidado pela equipe. Então, esse é o artigo que eu trouxe para vocês lá da revisão do escopo, né? E uma das orientações muito grandes que se traz, então, é essa investigação detalhada, né, pela equipe, a questão da realização de exames de tomografia, a realização dos exames SWAB, né, a realização da investigação da história clínica e realmente só transplantar aqueles pacientes que precisam realmente estar realizando o transplante. Por fim, esse aqui é um outro artigo, não sei se eu disponibilizei para vocês ou não, mas é um outro artigo que tem alguns pressupostos, né, que traz, então, a importância dessa investigação, certo? Então, esse é o quadro do artigo, eu não vou estar detalhando para vocês aqui, eu vou estar detalhando porque ele está traduzido na sequência, né? Então, o que esse artigo ele traz para a gente? A importância dessa investigação comunitária para os casos que são as contraindicações absolutas, né? Então, quando se tem dúvida, então a gente tem aí toda uma investigação comunitária a ser feita, né? E não podemos descartar, gente, por exemplo, o paciente que internou, ele não tem nenhuma suspeita clínica, certo? E fez o exame, né, do SWAB e enfim, deu negativo, não podemos já deixar de investigar outros critérios, porque a gente tem pacientes que são, a gente tem a janela da questão dos exames, né, que a gente tem os falsos positivos aí, que é uma porcentagem significativa, e a gente tem os pacientes que são assintomáticos, então a gente precisa fazer toda essa investigação comunitária junto aos familiares, né, tentar, né, se esse paciente, quando ele teve os primeiros sintomas da doença dele, desse traumatismo de crânio, desse AVC hemorrágico, se ele passou pela unidade de saúde, se tinha pacientes lá com Covid, né? Se ele veio num hospital menor e tinha pacientes com Covid que ele teve contato, essa investigação clínica no prontuário, detalhado, né? O que os outros pacientes, o que os outros colegas, por onde o paciente passou, evoluíram, tinha algum paciente próximo com sintoma de Covid, né? Os sinais e sintomas, é importantíssimo a gente investigar, porque tem os pacientes que são assintomáticos, né? Então, essa questão que difere um pouquinho, por exemplo, o paciente morte cefálica, ele vai ter alteração da temperatura, como eu falei para vocês, o paciente com Covid também tem, né? O paciente com está na UTI entubado, com diagnóstico de morte-cefalia, ele pode ter uma pneumonia por ventilação mecânica, né? E aí o paciente com Covid também tem essa lesão no pulmão. Então, assim, o que difere um pouquinho, né? O paciente com morte encefálica, só com diagnóstico de morte encefálica, ele não costuma ter lesões de pele, alteração aí em linfonodos, né? E o paciente
do Covid, então tem esses sintomas. Então, é importante para nós que estamos na linha de frente investigar esses detalhes, né? E no exame físico, então, extremamente importante esses detalhes, que tem essa investigação que difere do paciente em diagnóstico morte-cefálico, que ele não costuma ter essas alterações, né? Então, extremamente importante esse rastreamento, tá certo? E aqui esse artigo também fala, né, da questão da importância, então, dos cuidados também com a equipe, né? O cuidado com o ambiente, então não adianta a gente validar esse potencial da dor. Realmente eu conversei com a família, fiz toda a investigação epidemiológica, o exame confirmou negativo para Covid, né? Enfim, tá tudo fechado, tá? E aí, esse paciente vai aguardar uma logística de 20 horas. Por quê? Porque depende do paciente lá do outro lado, ele está instável, o receptor, né? Tem aquela questão lá do sangramento que a gente falou para vocês, né? Então, eu vou aguardar um pouco. E aí, esse paciente é contaminado dentro do ambiente da unidade de terapia intensiva. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado, né? O cuidado com a equipe, né? Então, a troca de plantão, esse paciente já está validado, está tudo certo, e aí ele fica esperando por essas 20 horas, por 12 horas essa logística, e aí chega uma equipe daqui a pouco, e aí a troca de plantão e acaba acontecendo aí a contaminação. Então, esse artigo traz essas recomendações, tá certo? E sempre lembrando que nós temos aí, em 2020 a RDC, que traz a questão da biovigilância, então a gente tem que seguir muito essa questão da biovigilância, é importantíssimo, né? Hoje a gente já tem uma plataforma para registrar essas questões das notificações aí do Covid, tá certo? Bom, a gente encerra essa primeira etapa agora, né? Eu vou encerrar com vocês essa primeira etapa, para que a aula não fique muito extensa, e aí eu retomo com a outra etapa logo em seguida, tá certo?